Muito boa noite, gente! Começando o nosso Verbalize Podcast nessa segundona gostosa. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você sempre interagindo e construindo esse programa maravilhoso com carinho, com os likes, com os links que você está compartilhando nos grupos do afeto, do desafeto, dos fofoqueiros que não conseguem guardar segredos, né? E acabam viralizando esse assunto. E eu convido mais uma vez para você multiplicar esses links. Mande pros amores, pros desafetos, pros amigos, pros inimigos. O importante é nós estarmos juntos nessa 1 hora de bate-papo. E olha que bate-papo o encontro de hoje. Vai render muitas risadas, muitas histórias, muitas lições inspiradoras para você. E você vai se reconectar, se conectar com esse bate-papo de hoje. Mas antes, multiplique, né? Pega esse link, mande pra muita gente, vem aqui com a gente, comece a dar muitos likes, vamos juntos nessa 1 hora de bate-papo aqui no nosso Verbalize Podcast, até porque o assunto de hoje, gente, é neuromarketing. Estamos recebendo aqui uma das profissionais mais conceituadas do país, que nos dá orgulho e o prazer de receber aqui em nossos estúdios, Andressa Rico, seja bem-vinda. Muito obrigada, Wilson. Obrigada a todos vocês aí que estão assistindo de casa. E é isso, passa pra frente aí, gente, porque, conhecimento a gente pode guardar só pra gente não, viu? Quero dizer que é uma honra estar aqui hoje. Estou muito feliz, obrigada pelo convite. E estou visitando o Ji Paraná também, Já né? desfrutando desse calorzão de Rondônia, Exatamente. né? Não, mas eu tava falando assim, que eu tô habituada, né? Tô vindo do Rio de Janeiro, 40 graus, né? Não é Então tô fraco em também casa. não, né? Isso aí. E um assunto bastante importante, né? A gente está vivendo essa evolução do marketing, ao mesmo tempo, né? Fala-se em neuromarketing e a gente vive aí alguns altos e baixos da economia e, nesse momento, estratégias inovadoras é quem realmente dá um upgrade para as empresas, né? Exatamente. Eu sempre digo o seguinte, tudo depende de para onde você está olhando e quais são as estratégias que você tem. Então, por exemplo, uma das maiores provas de que se você tiver estratégia, se você de fato conhecer de comportamento humano, se você conhecer do inconsciente humano, você consegue fazer dos limões uma limonada sim. Por exemplo, na pandemia. Nós tínhamos cerca de 150 mil milionários no Brasil. Durante a pandemia, esse número mais que dobrou. Caramba. Ou seja, existem aqueles que estão chorando e aqueles que estão vendendo lenços. Aqueles que viram o caos e viveram o caos, preferiram ficar lá, e aqueles que ousaram e a viram transcender. Oportunidade no problema. Caramba. Exatamente. E isso tem a ver com a sua programação mental, tem a ver com a sua estratégia, para onde você está preparado para olhar, com a sua permissão, e tem a ver também de você entender como posicionar a sua marca, a sua venda emocionalmente. E é aquilo que eu sempre falo, né? Eu ajudo os clientes a conquistarem um triplex na cabeça do público. Como? Justamente você conseguindo influenciar essas emoções, vendendo sem vender. Porque o que acontece, Wilson? A maioria das pessoas, elas querem vender com lógica. Então, por exemplo, a pessoa vem negociar com você e você quer mostrar os números, aí você quer mostrar porque que é vantajoso, aí você quer mostrar um monte de dados lógicos. Para conquistar o cliente. Exatamente. Naquele momento, o cliente está aqui te analisando, ele está aqui assim. A amígdala cerebral dentro do cérebro dele está aqui assim. Será que esse Wilson é de confiança? Ah, mas esse número aqui que ele me mostrou, não sei. Mas ele tá falando que isso aqui vai dar esse resultado, mas não sei. Se ele estiver falando isso só para me vender. Isso aqui é a amígdala cerebral falando mais alto. Agora, quando você vai no emocional desse cliente, que de fato você consegue conquistá-lo numa relação realmente verdadeira, ali você ativa uma coisa que nós chamamos de sistema límbico, que é o cérebro emocional do cliente. Então, ali você ganha o jogo de outra forma. Então, por exemplo, quando eu trabalhava em loja, eu descobri anos depois que eu já fazia um script da Louis Vuitton, da Gucci, Yves Saint Laurent, e não sabia. Eu, muito novinha, fui gerente de Osklen e Quicksilver, era uma loja grande, e eu gostava de receber as pessoas assim. A pessoa chegava ali, normalmente eu começava a conversar de outros assuntos assim, corriqueiros, nada a ver com venda. A pessoa chegava e falava, ui, qual é o seu nome? Aí a pessoa me falava o nome, porque nome é muito importante, é pertencimento. E aí, ali eu já puxava um assunto legal. Algo que fosse envolver aquela pessoa, talvez alguma coisa que estivesse acontecendo ali naquela semana, e aquilo quando eu via eu já estava rindo com a pessoa, e ali criando eu ia... relacionamento. Isso. Esperta você. E aí o que acontecia? Nós tínhamos um público específico para essa loja, era streetwear, pessoas que gostavam de andar de mountain board, essas coisas assim. Então eu já colocava um Linkin Park
para tocar na loja, ou seja, música, audição. Aqui eu tô ativando 5 sentidos na pessoa. A música ali, ela já se identificava, entrava, muitos até Na entravam vibe. dançando, na vibe. Aí, por exemplo, a gente servia um cappuccino, um café, um espumante para essa pessoa, ativei paladar. Aí, ali, nessa conversa legal que eu tava tendo com a pessoa, que às vezes a gente já tava dando risadas, e até ali eu não tinha falado nada de E vender, já ativou todos os sensores da pessoa. eu começava a mostrar alguns itens. Eu falava, nossa, chegou umas novidades tão legais aqui. Eu não perguntava assim, é pra você ou pra presente? Você tá procurando alguma coisa específica? Essa Caramba. pergunta é muito chata. Você vê que a pessoa só quer te vender. O que você deseja? É algo específico? Seria pra você mesmo? Gente, essa pergunta seria pra você mesmo, ela é extremamente irritante, porque você vê que a pessoa tá ali só cumprindo tabela. Ali, quando eu já tava com a pessoa bem envolvida, eu começava a mostrar. Eu falava, olha essa novidade aqui, não sei o quê. E às vezes a pessoa tinha ido pra buscar um item, ela saía com 3, 4, 5. Porque eu ia trabalhando esse pertencimento, colocava ela pra experimentar, a gente ria, batia o maior papo. Então, assim, a venda pra mim, ela não era uma obrigação, o desespero pra bater meta. Era relacionamento. Eu me divertia vendendo. E você criava um ambiente para isso, né? Isso. Eu acho que hoje as pessoas que estão frente a... Não criticando os atuais vendedores, eles não constroem ambiente. Não, é um Eles querem desespero pra bater números. meta. E aí é o erro. Exatamente, Wilson. Aí que tá o erro. Porque, assim, é o gerente no pé pra bater meta, aí ele só pensa na meta, meta, meta. É igual, por exemplo, quando você vai na loja de varejo, por exemplo, loja de sapato, loja que ali tem a vez, que eles estão esperando a vez. Não tem aquele negócio da vez? Uhum. Né? Eles ficam fazendo rodízio ali. Tem certos momentos do mês que, se você for, que é quando a coisa tá mais feia, eles praticamente estão assim, ó, numa largada de corrida, assim. Que você Quer vê ver na frente? exatamente. E aí eu já vi eles discutindo entre eles. Não, agora é a minha vez, a vez é minha, não sei o quê. Ou seja, o foco não está no cliente, na experiência do cliente, está a venda é a minha vez. Meta, não sei o quê, é pra você ou é pra presente. E venda é o quê? É interesse. O que acontece no cérebro do ser humano quando você tá só pensando assim, eu preciso vender, eu preciso bater minha meta. Ai, eu quero te vender. O que você quer? O que você quer pra eu trazer aqui pra você logo você passar no caixa e pagar? Quando eu estou tentando vender de fato, eu ativo uma coisa chamada interesse. Sim. Então, o cliente olha para você e pensa assim, engraçadinho, ele quer só meu dinheiro, tá só interessado em vender para mim. Agora, quando eu gero de fato um relacionamento em que, por exemplo, numa negociação de um contrato, se eu de fato conseguir mostrar para aquele cliente que eu me preocupo com o resultado dele, eu mostro ali na minha postura, no meu capital visual, eu mostro na minha forma de falar, eu realmente olho no olho dele. Olhar no olho, escuta ativa. E eu realmente cerco aquele cliente de perguntas que vão me ajudar a mapear o cenário dele, de fato entregar uma solução, servir. Servir no sentido literal dessa palavra. Servir. Aí você fica imparável. Porque nesse momento você consegue simplesmente radiografar o teu cliente. Que é justamente, por exemplo, o que eu faço no meu treinamento. Eu não faço o mesmo treinamento para Sicoob, Sicredi, Itaú, Safra, Globo, enfim, todos os clientes que eu atendo. Não é tipo, eu tenho um método, eu até tenho um método que é o método Oslo. E só daqui que a pouquinho a gente assim, vai falar dele também. Só que, Wilson, eu não tenho como levar exatamente o mesmo treinamento envelopado, que é o que todo mundo faz. Vou fazer meu treinamento hoje ali na Aplicar empresa. o mesmo em vários ambientes diferentes. Não dá. Porque, por exemplo, no teu ecossistema está acontecendo XYZ agora, mas no da Avan está acontecendo outra coisa completamente diferente. Como é que eu vou aplicar o mesmo método para 2 times que estão em momentos completamente diferentes? Para 2 diretorias que estão em momentos completamente diferentes? Eu preciso ouvir esse cliente, entender quais são as dores que ele está passando nesse momento, os problemas recorrentes, quais são os padrões de comportamento do time, até porque se não tem permissão não bate meta, né? Fica repetindo comportamento, padrão de comportamento humano. E eu tenho que entender quais são as metas, os desejos a curto, médio e longo prazo, para eu poder realizar isso. Porque se eu não souber, como eu vou entregar isso para o meu cliente? Aí eu vou ser só mais uma que está levando ali um treinamento que vai entregar um monte de técnica de venda, tipo um spin selling da vida, e a empresa faz o quê com aquilo 6 meses depois? Aí é aquele famoso negócio, nossa, investimos, trouxemos fulano de tal,
Mas engraçado, não foi aquele resultado que a gente esperava. Eu creio que é aí que o ponto, um ponto bastante nevrálgico, que é a questão das promoções. Fazem as promoções, minha promoção não deu resultado. Talvez não tenha sido culpa da promoção não ter dado resultado. É trabalhar a arte no inconsciente como vocês trabalham. Isso. E saber fazer. Conectar. Porque, por exemplo, promoção, dependendo do teu posicionamento, você tem que tomar muito cuidado. Uma empresa que trabalha mais com público high ticket, se for fazer uma Black Friday povão, não vai conectar, ainda vai manchar o nome da marca. Por quê? Porque quando você vende para público high ticket, o público high ticket procura muito acesso e exclusividade. Experiência. O público high ticket quer viver isso. Experiência. Então, por exemplo, quando eu alugo eu faço uma reserva num hotel de luxo. Sim. Você está interessado na hidromassagem, experiência. Você está interessado no quanto o quarto é aconchegante, aquela cama que você deita e te abraça. Tudo é experiência do início ao fim. No final, não é nem tanto quanto você vai pagar, mas o que aquela experiência vai te proporcionar. Exatamente. Porque quando seu emocional está envolvido, Wilson, você arruma o dinheiro. Seja lá de onde for, você parcela em 1000 vezes. Faz do limão a limonada, né? Como você falou. Mas você quer viver a experiência. Então, a promoção, ela não pode ter só estratégia de venda. Esse é que é o problema. As pessoas focam muito em produto e se esquecem de pessoas. O que realmente você precisa alcançar são as pessoas. Olhando essa via de mão dupla, então se percebe que o erro ele é unilateral. Ele vem da equipe que vende e ele vem das empresas que não preparam suas equipes com essa visão que você está nos passando. Exatamente. E eu vou te falar assim, que essa visão da neurociência aplicada às vendas é incrível que, assim, como eu te falei, scripts de Yves Saint Laurent, Nike, Louis Vuitton, Coca-Cola. Coca-Cola faz isso muito bem, tá? Até porque eu já trabalhei para Coca-Cola e eles fazem esse subliminar do início ao fim. Desde o treinamento de quem faz a publicidade até quem coloca o produto na gôndola, porque nós já fizemos treinamento para time de gôndola de supermercado, em que era montado o cenário, a gente mostrava toda a trajetória emocional da dona de casa dentro do mercado. Olha que coisa legal. Tá? A Coca-Cola faz isso por quê? Porque eles sabem que o que eles vendem não é um refrigerante tipo cola, é relacionamento com os amigos, é o nome na latinha da Coca-Cola, pertencimento. Olha o pertencimento que isso gera. É a Coca-Cola na mesa com a família reunida no Natal. Você não imagina uma Pepsi na mesa no Natal. Não a experiência que a pessoa vive, né? É o que realmente Cara, marca. aquele... Blup, 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 blup. Você já pensa na Coca-Cola, não tem jeito, aquele cheirinho específico. Andar no sol quente, já pensa, tomar tem gente que pensa numa gelada, né? Mas tem gente que pensa na Exatamente, Coca-Cola. que pensa numa Coca-Cola. E Natal, tu já pensa no urso polar, do caminhão da Coca-Cola, não sei mais o que, aquelas propagandas maravilhosas. Eles, inclusive, utilizam um método que a gente chama em neurociência de eye tracking, que é um negócio que você coloca assim, que você consegue colocar exatamente para onde vai o olhar do consumidor durante a propaganda. Olha que coisa legal. Então, olha em quantos elementos aqui, só nesses poucos minutos que eu tô falando, que eu te disse que a Coca-Cola aplica. Agora, tem grandes marcas, grandes nomes, que eu atendo grandes nomes no mercado, que ainda não têm acesso dentro dos seus times a tudo isso que eu tô te falando. A toda essa, vamos dizer, tecnologia mental. Porque, assim, não é uma tecnologia de IA, é uma tecnologia mental, é uma estratégia mental. Uma reeducação, né? Exatamente. Precisamos de uma metanoia para trilhar nesse universo que você está nos falando. Isso. É aquilo que eu falo, assim, quando você vai conquistar o triplex na cabeça do cliente, é justamente porque você alcançou o cérebro emocional dele. É justamente porque você conseguiu... por exemplo, o McDonald's, eles trabalham o rebranding deles o tempo todo. É como é que fala? No guardanapo, é na caixinha, por exemplo, no drive-thru você tem uma experiência, dentro do restaurante presencial você tem outra, quando eles vão entregar na tua casa no delivery também. Então, um monte de
coisa foi Que pensada tá ali. gerando essa conexão com Isso. os clientes, né? Fora cores também, por exemplo, vermelho e amarelo é maravilhoso para a área de food, né? De comida. Então, assim, o amarelo dá muita fome, o vermelho gera ação, marca ali realmente o inconsciente, né? Faz com que a pessoa, inclusive, tenha mais fome também. Então, quer dizer, eles sabem de tudo isso e aplicam isso o tempo todo, né? Agora, como levar isso para os negócios, né? Aí que está. Como aplicar, né? Isso, o grande pulo do gato. E é aí que a gente pega pela mão e mostra como é que faz. E ela vai falar mais daqui a pouquinho pra gente sobre esse universo todinho, que eu sei que mexeu com o seu emocional, você tá desejoso em entender mais, aprender mais, mas antes eu tenho um recado da Mourão Pneus pra você. Gente, linha leve completa, pneus para carros, motos, caminhonetes, olha, com a marca mundialmente conhecida que é a Michelin. Precisou? A Mourão Pneus tem alinhamento, balanceamento, suspensão com os melhores profissionais de Rondônia para cuidar do seu carro. É a sua paixão? Tem que estar em excelentes mãos, profissionais capacitados, prontinhos para cuidar do seu carro. Quer mais? Mourão Pneus tem para você. Novembro é Black aqui na Mourão Pneus. Que tal trocar os pneus do seu carro com preço à vista, parcelado em até 6 vezes sem juros? É isso mesmo que você ouviu, sem juros. Esse mês aqui na Mourão Pneus você pode. Todo o nosso estoque de pneus com preço à vista, parcelado em até 6 vezes sem juros. Além da qualidade Michelin que você já conhece, na Mourão Pneus tem alinhamento e balanceamento prêmio para o seu carro. Novembro é Black na Mourão Pneus. Aproveite, Ji Paraná e Cacoal. Novembro é Black na Mourão Pneus, esperando por você, suspensão, alinhamento, balanceamento e acima de tudo, gente, promoção, pneus em 6 vezes, para você parcelar, trocar os pneus, curtir aquelas férias, passear com a família, por que não? Também para o ambiente de trabalho, segurança com tecnologia agregada é Mourão Pneus. Estou aqui com a Andressa Rico, trazendo informações sobre o neuromarketing. Como é que foi essa virada de chave, essa redescoberta? Você já tem 19 anos de experiência em comunicação. Como é que essa virada de chave aconteceu na sua vida? A virada de chave na minha vida, ela aconteceu pela dor, né? Assim, eu tive que passar realmente por uma fase difícil, bem difícil da minha vida, para que de fato eu tirasse esse conhecimento do bolso, colocasse para jogo e fizesse a grande transformação na minha vida e pudesse levar essa transformação para outras pessoas, né? Quando você olha para esse rostinho bonito, ninguém fala, nossa, ela é tão tranquila, nunca passou nenhum problema na vida, nunca enfrentou nenhuma dor que tirasse ela da zona de conforto. Enfrentou foi muitas. Entre elas até falência de empresa, muitas coisas ruins lá atrás. Sim, lá atrás eu passei por um momento muito difícil. Então, assim, aquele foi de fato um momento muito desafiador, mas hoje eu sou grata àquele momento porque talvez eu fosse uma profissional nota 7 até hoje, no sentido de, assim, realmente conseguir resultados para mim, né? Porque eu já entregava muito, mas eu me permitia receber muito pouco. Então, assim, eu realmente não saltava financeiramente. Eu sempre digo o seguinte, se você não tem permissão, você não consegue, de fato, alcançar os teus resultados. E lá atrás o que aconteceu comigo foi que eu cheguei num auge de não permissão tão grande que eu levei um calote. Na época foi um trabalho com política, foi realmente um calote muito grande que simplesmente me levou à falência. Toda a minha equipe saiu no prejuízo, eu tive que fechar aquela empresa, tive que voltar para a CLT. Caí numa empresa que a chefe era muito agressiva, gritava comigo todos os dias, ou seja, eu sofria o famoso assédio moral, né? E ali o meu emocional ele foi a zero. Só que eu cheguei tão no limite, assim, a ponto de querer me matar, de fato, que eu falei, cara, agora é o tudo ou nada. Ou eu faço alguma coisa realmente com o que eu sei para mudar isso daqui, ou realmente eu vou sucumbir de vez, porque eu cheguei a, de fato, praticamente passar fome, né? Eu vivia de vale alimentação. Então, assim, o meu vale alimentação, que era aquele cartãozinho, eu lembro que era, acho que era Alelo, era um cartãozinho verde. Eu me lembro que eu tinha que comprar itens de higiene, shampoo, sabonete e a comida do mês todo e tinha que dar até o final. Então, eu lembro de, assim, inúmeras vezes eu super constrangida com as minhas colegas de trabalho, vendo que eu levava uma quentinha que, assim, era um quadradinho, assim, ou a Tupperware, bem pouquinho, assim, e eu comia arroz com ovo, sim, muitas vezes. Muitas vezes foi arroz com ovo. E elas ficavam olhando, assim, eu lembro que elas olhavam uma para outra, assim, acho que preocupadas
E aquela época eu fiquei muito magra mesmo. Eu com 1,70 m, imagina, pesando 51 quilos, eu tava assim, até com o rosto encovado na época. Só que tudo isso foi necessário para minha cura, para que a neurociência me salvasse de todas as formas. Claro que Deus também, porque eu tenho muita fé. Mas naquele momento eu cheguei a pensar assim, gente, Deus esqueceu de mim, não é possível. Aconteceu alguma coisa aqui que... A gente sempre tem essa percepção, né? Tem. No momento da dor. Mas o que ele estava dizendo para mim era assim, Se reinventa. tira esse conhecimento do bolso, tu tem a faca e o queijo na mão. E foi a hora que, de fato, eu enxerguei esse caminho. E ali eu enfrentei todo, porque assim, quando você tá nessa situação, você sente peso, né? Você sente aquela coisa, você acha que você não vai conseguir, é sempre muito difícil, aparecem 1000 problemas, mas eu comecei a aplicar. Então, eu reprogramei a minha mente e, além disso, eu comecei a aplicar a neurociência para vendas. E foi a hora que eu dei a virada total. Então, hoje, esse trabalho que eu levo para o mercado de trabalho é justamente essas duas vertentes. Por que é tão transformador? Porque eu levo a ferramenta de venda inconsciente para dentro da empresa, né, ou nas palestras, mas eu também reprogramo a mente do time. Então, assim, porque se o time tem um bloqueio financeiro, por exemplo, como é que vai bater meta? Sendo que eles só podem chegar até um certo valor. Porque se você for olhar para a tua vida, tu vai ver que os padrões sempre se repetem. É sempre a mesma coisa. E sempre algo acontece para que você desça de volta os degraus que você subiu. Você não consegue passar daquele teto. Todo mundo tem... você que está em casa, para pensar. Todo mundo tem um teto de ganho. E você não consegue transpor aquilo ali. Por quê? Porque até onde o seu inconsciente te permite ir. Eu fico me imaginando aqui você falando como reprogramar a mente, vivendo um momento de dor. Como se enxergar capaz, se na dor as pessoas começam a enxergar incapaz, né? De transcender aquela dificuldade, de ser algo melhor do que ela é, de ver o seu potencial que ela não consegue visualizar. E você conseguiu essa reprogramação mental, saiu da zona de conforto e ao seu voo. Como fazer isso? É difícil, sim, né? Eu não vou dizer... É uma educação mental? Isso, é igual reeducação alimentar, é uma reeducação mental. Porque o nosso cérebro ele é como qualquer outro músculo do nosso corpo. O que isso quer dizer? Dentro de neurociência, nós dizemos que o cérebro é plástico. E você pode moldar ele igual uma massinha de modelar para qualquer coisa que você quiser. Então, você pode treinar o seu cérebro para escassez, pobreza, dificuldade, crise, que é o que todo mundo comumente pensa todos os dias, principalmente assistindo noticiário todos os dias, que pensa, é crise, é guerra, tá difícil mesmo, desemprego, a inflação. E foca só nisso. Tá todo mundo programado para a dificuldade, o desemprego, a crise. Aí o que acontece? As pessoas se unem e viram um muro das lamentações. Aí senta, porque tá difícil mesmo, né? Não, porque você já viu o preço da carne? Não, porque não sei o quê. Não, porque olha, esse mês ia sobrar um dinheirinho e minha geladeira pifou. Por quê? Quando você está olhando para essa realidade, é a oportunidade que você vai criar. É só isso que seu cérebro sabe enxergar, porque nós temos uma coisa no cérebro chamada SRA. É ele que faz com que você... Ele fica aqui no tronco cerebral. É ele que faz com que você dê atenção ou não para certas coisas. Então, nesse momento, você está focado só na crise, falta de dinheiro. Você vai enxergar só oportunidades para repetir isso na sua vida, porque sua mente entendeu que isso é seguro. Agora, você pode também treinar a sua mente. A boa notícia é essa. Você pode treinar a sua mente para prosperar, para ganhar 10 vezes mais, para realmente dar esses saltos que você olha essas pessoas, né? Na internet, hoje no digital tem muito isso e eu conheço essas pessoas. Eu sei que é real. Isso de fato acontece. Por quê? Reprogramação mental. Você tem que fazer o seguinte, abrir um novo caminho neural dentro do teu cérebro. Normalmente a gente leva cerca de 21 dias para criar um novo hábito. Então, você vem sujando ali a sua mente uma vida inteira. Tipo, menino, lava a mão porque dinheiro é sujo. Dinheiro não dá em árvore. Culturalmente, a gente foi educado de uma forma bem... É difícil ganhar dinheiro. Não dá duro para você ver, não. Se você vai conseguir alguma coisa na vida. As pessoas são educadas para pensar que tudo é difícil. E outra coisa, dentro do mercado de trabalho que é terrível. As pessoas foram educadas para odiar o trabalho.
Pra achar que trabalho é chato, é cansativo, é a parte chata da vida, porque eu não aguento. E aí todo mundo tá unido no mesmo time. É aquele negócio do tipo assim, durante a semana, ai, que saco. Aí tá sempre desejando a hora do almoço, tá Pra ir sempre embora. desejando as 18 horas pra ir embora. O fim de semana, o sextou. Sextou! Sextou é pura alegria, né? E o domingo à noite? Depressão total. Porque volta a trabalhar na segunda. Exatamente. Então, as pessoas estão vivendo uma vida no piloto automático sem sentido, não existe propósito. Quando não há propósito, você não ganha dinheiro mesmo. As pessoas, elas não sabem o porquê do que elas fazem. Todo mundo, a maioria, sai da cama para pagar contas ou para quitar dívidas. Quanto mais você sair da cama para pagar conta e quitar dívidas, mais conta para pagar você vai ter e mais dívida você vai ter para quitar. Esse é o seu foco, esse é o seu propósito. Agora, se você tem um propósito de transbordar, transformar vidas, mudar pessoas, peraí, então não é só dinheiro mais. Aí você aprende a fazer o dinheiro trabalhar para você e não o contrário. É o que a maioria das pessoas não sabe fazer. E o que a maioria dos milionários faz é isso. Não é que milionário não trabalhe. Milionário trabalha pra caramba. Não é que milionário não trabalhe, trabalha pra caramba, tá sempre em muitas reuniões. Quem é dono de empresa tá sempre em muitas reuniões. Sempre reaprendendo também, né? Exatamente. Que é um processo. Por exemplo, a minha trajetória é mesmo. Não é que hoje eu trabalhe bem menos. Sim, hoje eu posso aproveitar a vida com meu marido, eu posso viajar, eu posso fazer uma série de coisas que antes eu não me permitia. Porque lá quando eu estava passando fome, era trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não me permitia. Eu era aquela pessoa que eu precisava doar muito para receber pouco. E eu achava que daquela forma eu seria amada. Isso por uma série de coisas. Aqui eu já estou descascando a cebola, né? Estou entregando aqui muita informação, mas por que isso acontece? Normalmente, no meu caso, era crença de rejeição, abandono, eu não tive pai presente. Tem uma série de questões que afetam. Que pesavam, né? Pesavam. Até porque o pai, ele representa o lado financeiro, negócios, todas essas questões. Mas, na minha própria trajetória, não é que hoje eu não trabalhe muito. Sim, eu trabalho muito, eu tenho que me dedicar bastante. Eu sou a CEO de uma empresa e fundadora de uma empresa de sucesso. No entanto, hoje eu sei gerir esse tempo. Hoje eu sei me permitir. E quando, por exemplo, eu quero ir para uma nova meta, um novo teto de ganho, existe toda uma preparação do meu inconsciente para aquilo. Então, por exemplo, quando eu e meu marido fomos comprar o nosso primeiro imóvel, aquilo era uma saga, era um acontecimento. Por quê? Ninguém da nossa família tinha feito esse feito ainda. Então, tinha uma série de coisas rodando na nossa cabeça. Ai, será que a gente é capaz? Mas o que é isso? Não merecimento? Se minha mãe não conseguiu, se meu tio não conseguiu, se ninguém conseguiu, quem sou eu para fazer isso? Já é um prévio julgamento, né? Exatamente. E fora que assim, sempre tem as pessoas para olhar e falar assim, que é isso, gente? De onde vai fazer isso? Então, por exemplo, houve toda uma programação do meu cérebro para poder ir conquistando esses degraus, entende? E ainda assim, quando de fato a gente foi comprar o imóvel, eu lembro que eu tinha uma luta e fuga da mente, assim, a minha mente, ela ficava assim, tipo, vinham aquelas coisas, né? Nossa, mas será que é o momento mesmo? Aí a minha mente ficava tentando, assim, me justificar um monte de coisas do porquê não era, e aí o que eu fazia? Aplicava as técnicas de reprogramação. Você estava perguntando como fazer isso, né? As técnicas de reprogramação. O que acontece nessas técnicas? Você consegue mudar a polaridade das emoções. E o que é isso? Você consegue reorganizar. Então, você consegue retirar os bloqueios que estão no caminho. Quais são os bloqueios? Medo, rejeição, abandono, raiva, julgamento. O que essa pessoa... O que é? O que está ali no caminho dela? É, de repente, um bullying que ela sofreu na infância, aquilo marcou muito, né? Por exemplo, às vezes, diretores que me procuram revelam para mim que foram abusados na infância. E aquilo está atrapalhando os negócios. Olha que coisa incrível. Então, assim, a nossa mente, ela tem muitas camadas. Então, você identifica esses bloqueios. A partir desse momento, você faz a mudança. Então, é como se você fizesse uma faxina. Você retira tudo isso que está te bloqueando e você coloca aquilo que você precisa no lugar. E ali você muda a polaridade das suas emoções. E fazendo isso repetidamente, você abre isso que eu falei lá atrás. O novo caminho neural. Os novos hábitos. Só que tem uma série de coisas. Não adianta você começar a fazer isso e ficar lá no sofá assim, vem milagre, vem milagre. Vem que eu tô esperando você cair na minha cabeça. Não, você precisa agir.
Você precisa agir. Só que a partir do momento em que você está reprogramando a sua mente dessa forma, o que acontece? Você começa a enxergar oportunidades que antes você não enxergava. Oportunidades de negócios, que muitas vezes passaram aqui debaixo do seu nariz e você não viu. Não percebeu? Não via porque não tinha permissão, você não podia. Você não tinha olhos para ver. Por quê? Você estava com o olho só na crise, você precisava manter aquele padrão na tua vida. Como é? Como é que você ia olhar uma oportunidade que ia transformar completamente a tua vida? Você não consegue nem ver. Você não É que a consegue. tendência, geralmente, quando o problema vem, ou você se vitimiza, coitadinho de mim, pobrezinho de mim, eu nasci assim, a minha família veio assim, e na verdade Isso. não é o local onde você nasceu que vai dizer quem você vai ser no futuro. Exatamente, a sua origem não te define. Existe uma frase que o Wendel Carvalho fala, ele é um dos mentores que eu amo, e ele fala assim, eu não vim de uma família rica, mas uma família rica virá de mim. Isso é poderosíssimo. Porque o seu passado não te define, as suas origens não te definem. Você pode criar uma nova história. Inclusive, dentro das reprogramações, é possível ressignificar o passado. Você pode escrever um novo passado. Olha que coisa incrível. Porque a sua mente não sabe identificar se é realidade ou ficção. Por isso que eu sempre falo, gente, cuidado em ficar assistindo o noticiário todo dia, só Se alimentando desgraça, só de coisa ruim. coisa ruim, filme de guerra, filme de tortura. Quando você faz isso, o que acontece? Nós temos uma coisa no cérebro que se chama sinapse de pensamento. Quando uma sinapse de pensamento é criada, a imagem é criada ali. Só que o problema é, a sua mente não sabe se aquilo está acontecendo com você ou não. Então, quando você está vendo uma cena de tortura, às vezes não dá uma agonia na gente, uma coisa esquisita. Uma sensaçãozinha ruim. Para sua mente aquilo está acontecendo com você. E o que é pior? A sinapse de pensamento ela tem o poder de se comunicar com o maior número de neurotransmissores no nosso corpo. É o fenômeno que mais se comunica conosco. Então, o que acontece ali? Há uma descarga dos seus neurotransmissores em todas as suas células e em nível de DNA. Então, nesse momento que você está assistindo o noticiário, que você está se sentindo injustiçado porque as pessoas estão morrendo na fila do hospital, a sua mente não sabe definir se aquilo está acontecendo com você ou não. O Augusto Cury falou essa mesma fala sua aqui, no encontro passado que nós tivemos. Como se vários arquivos estivessem abrindo, né? Augusto Cury, inclusive, eu admiro muito, ele é incrível. E aí, o que acontece é isso. Os neurotransmissores vão se comunicar com todas as suas células. E aí, o seu rim se sente vítima, o seu baço se sente vítima, Caramba. o seu estômago se sente vítima. E aí, doenças não raro aparecem. As pessoas... a ciência já comprovou que o câncer, por exemplo, está muito ligado ao emocional. Então, tem sempre um histórico emocional, uma carga emocional. E as doenças, inclusive, elas têm uma utilidade, né, para a pessoa. Quando a pessoa descobre a utilidade, a doença faz assim. Vai embora da vida dela, porque não tem mais utilidade. Então, olha o poder que a nossa mente tem. Então, assim, eu sempre digo... da mesma forma que é possível criar uma sinapse de pensamento tão desastrosa, que se comunica de forma tão negativa com o teu corpo, você também pode criar imagens com a visualização criativa, uma série de técnicas em que você consegue, de fato, dar um salto na tua vida. E foi isso que eu fiz na minha. Eu realmente, assim, lá em 2018, eu visualizava uma Andressa restaurada, uma Andressa rica, uma Andressa muito bem e tal, e muito feliz com aquilo que ela fazia. Mas se eu mostrasse para a Andressa a imagem da Andressa de hoje, a Andressa lá de 2018, que estava pensando em se matar, que estava no fundo do poço, superou o que eu visualizava naquela época, para sair daquilo ali. E, de fato, não era fácil, Wilson, naquela época. Eu fazia as técnicas na unha. Caramba. Eu fazia realmente com muita força de vontade, mas eu fui vendo pequenos ganhos, pequenas coisinhas foram começando a acontecer, e eu fui comemorando aquelas pequenas coisinhas, aí de repente viraram coisas, e depois viraram coisonas. Eu sempre falo isso, era coisinha, virou coisa, virou coisona. Então, você foi resultado da tua própria metodologia, então? Exato. Caramba. Exato. E se aí, funcionou em mim, isso, cara. E eu sempre consigo falo assim, reverberar isso pra você. eu sempre falo assim, eu não vim de navezinha espacial para esse planeta. É uma coisa que a Elaine sempre fala. A Elaine Eurives foi uma das minhas maiores mentoras. E eu peguei isso para mim. Que, gente, eu não vim de navezinha espacial para esse planeta. Eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa. E o que eu fiz foi uma autocura poderosíssima.
né? Em que eu apliquei não só nos meus negócios, mas eu apliquei em mim. Caramba. Porque, assim, essa mesma sinapse de pensamento que eu te falei que causa todas essas sensações no nosso corpo, você pode criar na cabeça do seu cliente. Eureka, aí é que tá o negócio. Porque, por exemplo, quando a Coca-Cola faz aquela propaganda do glu, 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 pss. Por exemplo, eles fazem muito isso no cinema. Eu gosto muito de mostrar esse vídeo nos meus treinamentos. Com aquele som surround, aquela coisa toda sensorial, você praticamente sente o gosto da Coca-Cola ali. Você fica assim, meu Deus, eu preciso ir lá fora pegar uma Coca. Acho que foi um erro, né? Vir assistir o filme sem tomar a Coca. A pipoca só tem prazer se tiver uma coquinha do lado. Se tiver uma coquinha do lado. Então, eles colocam aquela gotinha assim, toda uma coisa sensorial. O que acontece ali? Criou-se a sinapse de pensamento, os neurotransmissores dispararam e meu O organismo sentiu. quer tomar uma coquinha. Exato, sentiu. Você pode fazer isso com o teu cliente de diversas formas. Você pode virar o amigo de infância dele, o cara de confiança dele, a referência na tua área para ele, o cara com quem ele assina um contrato de olho fechado. E não é que você vai estar explorando o cara, porque as pessoas pensam assim, nossa, mas que manipulação, meu Deus, nesse nível. Não, minha gente. A partir do momento em que você sabe qual é o propósito do teu trabalho, qual é a transformação que você gera, por que não levar isso para mais e mais pessoas? Por que não convencer pessoas a experienciar a tua transformação e mudar a vida delas? Olha como a coisa muda de figura. Caramba. E isso em qualquer área. Então, por exemplo, agência de investimentos. É maravilhoso o trabalho que eles fazem. Todo mundo acha que é exploração, né? É só pegar o dinheiro dos outros, conversinha e fazer cair em armadilha. Não. Agências que são, de fato, compromissadas com o cliente geram uma transformação incrível. Porque, veja bem, na nossa sociedade, somente 5% da população brasileira é investidora. Contra 55% dos Estados Unidos e 70% da Europa. Olha a síndrome de cachorro vira-lata que o brasileiro tem. O brasileiro não sabe nem investir. Então, quando um gestor de investimentos vai ali com comprometimento, amor, como se fosse o patrimônio dele, e ajuda esse cara a multiplicar patrimônio dentro de investimentos pensados para aquele perfil de investidor, perfil de família, entendendo a realidade do cara, entendendo os sonhos do cara, onde que ele quer chegar, e pegar esse cara pela mão e falar assim, eu vou te ajudar a realizar esse sonho, multiplicando o seu patrimônio da forma certa. Olha isso. Não tem como não ficar feliz, né? E você fica muito mais feliz aproveitando também, gente, as novidades da Marília Nutri, nutrição animal, produtor pecuarista. Tá tendo prejuízo, o rebanho não tá engordando e infelizmente você tá triste com os resultados? Pense, a melhor ração do estado de Rondônia, uma ração que já atinge todo o norte do país. Por quê? Ela foi construída pensada da porteira para dentro, com nutrientes que os bovinos vão engordar, os equinos, suínos, aves e melhor, tem ração para pet também. A Marília Nutri está presente em Rondônia, Acre, Roraima, noroeste do Amazonas e sul do Mato Grosso. Então, se você precisar, tem Marília Nutri, gente. Ração com alto poder nutritivo para você. A Marília Nutri sempre é a sua melhor opção. No campo, não existe espaço para a sorte. Existe planejamento, manejo, muito trabalho e a escolha certa. A Marília Nutri é referência em nutrição animal, oferecendo nutrição de alta performance para bovinos em todas as fases e desafios do ano, além de equinos, peixes, aves, suínos, ovinos e pet. Marília Nutri, o norte verdadeiro da pecuária. Marília Nutri, gente, sempre pensando em você com produtos excelentes para você produtor, para você pecuarista, para você que trabalha com pet. Olha, aproveite as novidades. Esse finalzinho de ano tem muita coisa boa e uma baita promoção esperando por você na Marília Nutri Nutrição Animal. Estou aqui com a Andressa Rico, ela já fez a gente fazer uma verdadeira imersão nesse universo, já trouxe as dores e aquilo que realmente fez com que ela transcendesse todos os obstáculos e que tivesse uma metodologia. Você criou um método, né? Criei o método Oslo. Já ia falar. Isso, Oslo. Que coincidentemente ficou sendo o mesmo nome da cidade da Noruega, né? A capital da Noruega,
E, na verdade, essa parte foi por acaso, mas veio muito a calhar. Porque Oslo veio da mentoria, a mentoria que eu lancei mais atrás, que era O Segredo da Linguagem Oculta. Então, O, né? Segredo, S. Linguagem, L. Oculta, Oslo. Então, a gente foi fazer a sigla, a gente... Ih, caramba, Oslo, né? Então, nós chegamos a esse nome. Na época, o Jairo trabalhava comigo e ele falou, Andressa, então, você observou que é o nome da capital da Noruega? E nós ficamos muito felizes porque, como é um produto high ticket, comunica muito com isso, né? Oslo é uma das cidades do mundo com a maior qualidade de vida do planeta. Então, assim, tem muito a ver com aquilo que eu tenho desejo de proporcionar para as pessoas, né? Eu quero muito que as pessoas conquistem a qualidade de vida dos sonhos por meio do trabalho que elas fazem. Então, assim, realmente consegui bater meta, realmente consegui vender, fazer negócio, fechar contrato, né? Então, veio muito a calhar isso. E o método Oslo, ele foi criado justamente para ser um método de neurociência aplicada às vendas, em que a pessoa aprende a trabalhar tudo. Ela aprende a trabalhar capital visual de forma intencional, psicologia das cores, arquétipos, como montar um script de vendas, mas não assim, engessado. É aquele script de vendas que a pessoa já sabe o que fazer, em qualquer situação. Ela cria um... Como é que eu posso dizer? Não é um personagem. A palavra é outra. É realmente um caminho ali de sucesso em que ela consegue se virar em qualquer situação, seja qualquer coisa que o cliente diga. Ela está preparada para falar de forma em que ela faça esse cliente sentir. Porque você sempre consegue vender acima da média e conquistar esse triplex que eu estou falando quando você faz o cliente sentir. É isso que você precisa fazer, ele precisa sentir. Inserido, né? Exatamente. Quando ele sente, sistema límbico ativou. Então, por exemplo, quando você vai comprar uma coisa que vale muito dinheiro, seu emocional não fica mexido? A hora que você vai assinar aquele contrato, a moto é sua. Aí você vai passar o cartão. Aí Meu Deus! Assim, Aí você não sabe se você está comemorando, se você está rindo de alegria ou se é de nervoso. É verdade. Mas, enfim, todo grande passo que a gente dá é pelo emocional. O convencimento é pelo emocional. Então, o método Oslo, ele leva justamente isso. Quais são os métodos de venda para bater a meta e depois bater a super meta? Como é que vai fazer isso de acordo com o perfil de cada universo, de cada time, de cada cliente, de cada líder, de cada diretor? Então, por exemplo, às vezes a empresa, ela me procura para treinar o time, mas às vezes eles viram e falam assim, então, Andressa, agora eu quero que você faça um treinamento para a diretoria. Porque na diretoria nós estamos percebendo isso, e afeta o time. Então, óbvio que não vai ser o mesmo treinamento do time para a diretoria, de jeito nenhum. Mas a questão do método de neurociência, sim. Entende? E aí a gente vai lapidando ali e adaptando para cada situação, para cada empresa. Então é justamente isso. Como transformar isso em conteúdo? Por exemplo, para as redes sociais. Como transformar isso numa comunicação no site? Como, por exemplo, você que tem um negócio físico, receber o teu cliente ativando os 5 sentidos dele. E fazendo ele lembrar de você até quando ele volta para casa. Existem formas de fazer isso. Então, o método Oslo, ele foi desenvolvido para isso, para entregar tudo isso para os nossos clientes e mostrar para eles qual é esse caminho. O caminho do sucesso. Cara, eu assim, não vejo como não funcionar esse método. Não vejo como. Porque, assim, você está conversando com o inconsciente das pessoas. Que é algo sobre o qual elas não têm controle. Simplesmente, você consegue arredar ali a mente consciente, que é quem normalmente, né, não deixa as coisas acontecerem, e consegue ir em cheio no coração delas. Entende? Então é isso que essas grandes marcas fazem. Sabe? É por isso que gera tanta emoção. Esses tempos atrás... E tantos resultados, né? Exato. Esses tempos atrás a Volvo fez uma propaganda de carro que eu chorei horrores. A menininha, a trajetória da menininha, e ela começando lá no jardim da infância, mostrando quem ela se tornou adulta, e que tudo pode acabar num piscar de olhos. A hora que eu vi, eu tava assim, chorando, assim, caramba, Volvo. A hora que você tá ali, se aquele carro fizer sentido pra você
se atende os seus requisitos, pô, ali você já imagina, porque assim, me ativou várias coisas de família, trajetória de vida, valores de fato. Ali eu já consigo imaginar meu filho dentro do carro, eu construindo a minha família com aquele carro em várias situações, você fala, meu Deus. Ou seja, você compra o carro pelo relacionamento com a Volvo, ali naquele momento. A marca, né? Exato. Ela criou um negócio ali que alugou um triplex na sua cabeça. E aí você falou assim, gente, faz muito sentido pra mim, vou lá. Entendeu? A gente percebe que muitas marcas conseguiram se reposicionar Sim, com os investimentos, sim, seja em neuromarketing, seja com algumas metodologias que aplicaram. E outras não. sim, Outras literalmente saíram do mercado. sim. O maior erro foi onde? Cara, o maior erro é sempre... Mas nós sempre fizemos assim. E tá caindo. A resistência em você, de fato, mudar estratégias que não estão dando mais certo. E a insistência em venda, 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 produto, 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 meta, meta, meta. Nós precisamos bater meta. A minha empresa precisa bater meta, é óbvio. Mas como bater essa meta? Criando relacionamentos o tempo todo. Eu sempre estou preocupada com o meu cliente. O resultado do meu cliente, o meu cliente sentir aquilo que eu entrego, o meu cliente sentir o meu comprometimento. Existem coisas no meu processo que sou eu que cuido. Então é aquilo que eu falo. Não interessa onde é o local. Eu vou chegar nem que seja de paraquedas, mas a minha entrega é a minha entrega. Eu estou num mercado que é o mercado high ticket. Eu vendo acesso, exclusividade, cuidado. Eu praticamente não. É o mercado mais eu pego difícil o meu de trabalhar? cliente Não. no colo. O high ticket É. é maravilhoso de se trabalhar, porque tem muito valor agregado. O mercado high ticket você não briga por preço, você só precisa saber de fato criar relacionamento, porque senão você é só mais um. Aí você fica com aquela coisa mais ou menos. Mas o mercado high ticket ele é muito bom, porque existe muito valor agregado. Eu não me vejo fazendo esse trabalho para alguém que só enxerga preço. Não tem como, a pessoa nem conseguiria dimensionar aquilo que eu faço. Ela pode até se convencer por conta das técnicas de inconscientes que eu vou aplicar nela, mas não é meu cliente ideal. Tem isso também. As pessoas muitas vezes estão querendo insistir nos clientes que não são os clientes ideais dela. Então, por exemplo, qual que é meu cliente ideal hoje? O cliente que enxerga valor agregado, que realmente quer uma transformação, que quer não só milhões no caixa, mas quer também uma equipe motivada, uma equipe que faz sentido, sabe o que está fazendo ali, não é só apertador de parafuso, porque a maioria das pessoas no mercado hoje é apertadora de parafuso, não sabe o que está fazendo ali todo dia, está ali só para pagar a conta. Não, o meu cliente ele sempre me traz times que ele quer ver com um sorrisão no rosto, que ele quer ver, sei lá, porque, por exemplo, a gente ensina muito para os nossos clientes a cultura de bater meta. O que é cultura de bater meta? É diferente do só bater meta. Cultura de bater meta, cara, é uma festa. Tu vendeu ali um contrato, fechou um contrato, fechou. É aquele sino que tem na van de... Cara, é maravilhoso. Você precisa comemorar. Você não está fazendo mais do que a tua obrigação. Quando tu fecha um contrato, se o teu produto de fato transforma vidas... Você acabou de transformar uma vida, meu Deus do céu. Olha que coisa incrível. Não se trata só de dinheiro. Quando você entende que não se trata só de business, o dinheiro vem montado a cavalo. Vem a galope. Na cavalaria. É maravilhoso. Por quê? Porque você mudou o significado. O high ticket tem muito isso. É significado. Não é necessariamente dinheiro. E não estou te falando que dono de holding não gosta de milhões, não. Eles são bilionários, não é à toa. Mas tem significado, é experiência, não é interesse. Olha, para entender de forma tão prática igual você faz, parece que é tão fácil, mas quando a gente vai na cabeça das pessoas tentar fazer elas captarem essa mensagem, gente, esse modelo não funciona, né? Sim. É esse aqui, tá na hora Sim. da gente inovar, renovar, né? E começar a aplicar. Se a gente começar a enxergar nessa ótica que você está enxergando, eu acredito que muda o comportamento, muda posso dizer, até o faturamento das empresas. Total. As empresas têm que acreditar mais. Sim. Fala, gente, opa. Mas nós entregamos na prática, porque obviamente que não é só o mundo bonito das emoções. Nós entregamos 3 a 10 vezes mais resultados. 3 a 10 vezes.
mais resultados. E é muito resultado. É muito resultado. É muito resultado. Foi o que aconteceu comigo e é o que eu levo. Então, é claro que tem os clientes teimosos e muitas vezes eles chegam para mim pela dor. Pela dor, porque realmente assim a coisa já não tá fácil, já tá começando a, de fato, influenciar financeiramente de forma muito negativa o negócio. Então, assim, já tá meio que numa crise. Muitas vezes alguns me procuram por isso. Então, por exemplo, já aconteceu de clientes meus que têm milhões de seguidores. Por exemplo, eu já trabalhei muito também como estrategista de lançamento de produtos digitais mesmo. Às vezes o cara tem milhões de seguidores, ele chega pra mim e fala assim, o expert, Andressa, não tá refletindo aqui as vendas e tal, mas a gente tá seguindo todos os métodos de lançamento, não sei o quê. Esse mercado tem um passo a passo específico. E aí a questão é a seguinte, a estratégia emocional tá toda bagunçada. Então, número de seguidores Isso que eu ia te perguntar não agora. reflete venda. Não adiantou ter um volume expressivo se o resultado na ponta não chegou. Não. Porque não reflete venda. Se não tiver conexão, não adianta. Por exemplo, nem sempre um perfil viralizar é bom, dependendo do que você vende. Se as pessoas que vieram virais estão dispostas a te dizer sim, quer dizer fechamento de negócio. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm poucos seguidores e têm um fechamento de caixa mensal maravilhoso. Não depende exatamente do número de seguidores, mas os seguidores que tem ali são de qualidade. Estão conectados. Tá entendendo como é que funciona? Então, por exemplo, às vezes você tem milhões de seguidores, mas não tá convertendo em venda. O cara não quer te dizer sim. Ele quer assistir ali seus vídeos, talvez. No máximo. Mas ele olha pra você e fala, não quero agora. Então, assim, até porque lançamento, nossa, tem, assim, toda uma técnica pra acontecer. Dá muito trabalho. É toda uma colcha de retalhos que envolve tráfego, design, copy, SEO, enfim, envolve muitas coisas. Só que tudo isso tem que estar por trás uma narrativa emocional muito bem feita. Se não tiver, Se não estiver, você vai ter resultado aquém. Ou vai chegar num platô e não sai daquilo, ou vai ter resultado que está deixando a desejar e nunca vai chegar no total potencial que poderia ter. Falando em potencial, gente, você pode atingir os seus potenciais, os seus objetivos. A Academia Modelo do Corpo Esporte, a maior academia do estado de Rondônia, são mais de 2.000 equipamentos com tecnologia de ponta. Saúde, bem-estar, qualidade de vida para você e também para sua família. Não é só treinar, não. É você buscar qualidade de vida com hábitos saudáveis. E aí, você vai reprogramar sua mente, tá? Pegou a dica aí? Então, gente, vá na Academia Modelo do Corpo, profissionais graduados, esperando por você. Você não vai ficar disputando equipamento. Será que vai ter equipamento? Não. Tem o equipamento certo, com o profissional certo, para te orientar, para você não ter nenhuma lesão e, acima de tudo, ter qualidade de vida. E a qualidade de vida é para você, é para sua família. Não adie os seus planos, não procrastine. Segunda-feira eu começo. Não, comece hoje, comece agora. Comece na Academia Modelo do Corpo. Ai, Wilson, eu tô sem dinheiro. O seu problema. Promoção 6 meses de academia grátis pra você. Promoção Treine Aqui. Gente, é fácil. Curtiu, compartilhou, seguiu os perfis da academia, do Verbalize e pega uma carona, segue o meu também. Vambora nessa jornada? Então você vai estar concorrendo a 6 meses de academia no 0800. Não vai ter desculpa, mas vai ter qualidade de vida pra você e toda a sua família, porque o nosso objetivo é fazer você alcançar o seu. Andressa Rico, o nome já diz tudo, né? É um nome bom, né? Oh, excelente! Contribui com esse universo de conhecimento que você nos enriquece trazendo nessa imersão maravilhosa. Que coisa maravilhosa, gente. É muita informação, né? As pessoas acham que elas assistem as minhas entrevistas e pensam assim, não, peraí, eu tenho que assistir de novo. É quanto tempo das palestras, geralmente, para a pessoa ter ali? A minha palestra normalmente tem 1h30. Eu sempre, assim, peço pelo menos 1h30, porque é 1 hora de conhecimento ali, eu passando conteúdo e conteúdo prático, que a pessoa já vai sair dali com um passo a passo para aplicar no negócio dela. Ou seja, eu não dou aquela palestra para, tipo, só falar um monte de coisa e vender alguma coisa no final, né? E falar, não, mas agora para você saber como fazer, você tem que, né? Não, eu já entrego coisas que ela consegue de fato aplicar.
E eu termino os últimos 30 minutos fazendo a técnica. Eu sempre aplico a técnica de reprogramação mental ao vivo, tanto nas minhas palestras quanto nos treinamentos, né? No treinamento é muito mais intenso porque são 2 dias de treinamento, então são 4 aplicações da técnica. Agora, na palestra, é no final da palestra e, assim, as pessoas, nossa, choram, elas dão risada e, assim, saem de lá, assim, com a alma muito Maravilhosos. lavada. Os depoimentos que eu recebo são maravilhosos, assim, e naquela hora reforça muito o meu propósito, porque eu vejo as A pessoas... sua missão, né? Acaba É, sendo uma missão. é uma missão. É uma missão, nossa, total, assim, meu olho brilha muito com esse trabalho. Porque, ai, sei lá, eu lembro de mim lá atrás, sabe? É como se eu tivesse todas as vezes dando a mão para Andressa, lá de trás. Ainda que eu esteja dando a mão para um diretor de uma grande multinacional. Mas a mão estendida é sempre bem-vinda. É porque ele tem as dores dele. Né? Ele não- Você olha na sua linha do tempo lá atrás, meu Deus do céu. Da marmitinha com ovo. Isso. E aonde você chegou, eu falei, meu Deus do céu. Wilson, isso me fez enxergar que nós somos capazes de qualquer coisa, né? Você acreditou em você e hoje você faz com que as pessoas acreditem nelas, né? Isso. E a gente não tem essa atitude, pô, será que eu tenho potencial? Será que eu posso sair de onde eu estou para chegar a um lugar mais longe? E aí vem todas essas metodologias, todo esse aprendizado que você derrama sobre as pessoas. Né? E quando você fala do que você faz, a gente percebe que tem paixão e amor, porque o olho brilha. Eu sou muito de olhar nos olhos das pessoas. E quando o olho brilha, fala, é apaixonada pelo que faz. Não tem como não ser apaixonada pelo que faz. Exatamente, no meu caso isso é muito verdade, assim. Todos os dias, quando eu acordo, eu sempre peço assim, universo, Deus, manda pra mim, quem são as almas que precisam ouvir aquilo que eu posso ensinar hoje, que precisam do meu trabalho, quem está precisando me contratar? Porque assim, não é só um contrato, Wilson. Eu até falo isso para os meus clientes. Quando eu estou ali apresentando o cronograma do treinamento, que eu estou na reunião de fechamento, eu sempre falo para ele, eu falo, não estou aqui para te vender um treinamento. Estou aqui para transformar a sua vida e do seu time. É bem diferente. Então, assim, se não houver esse caminho, eu prefiro nem pegar. Já teve cliente que na própria reunião de fechamento eu meio que demiti o cliente, digamos assim. Porque eu vi que era algo interesse, entendeu? Eu vi que não ia virar, a pessoa não estava a fim de fato mudar. Ela estava querendo só uma mudança ali. Na verdade, uma solução, não é nem mudança. Uma solução fast food, sabe? Assim, então, não comunica, não conecta, não tem como. Precisa acontecer. Nesse universo que nós estamos inseridos hoje, inteligência artificial, Uhum. tudo para as pessoas, rede social. Hoje a gente já está percebendo também, usando um monte de influencers, fazendo campanhas, mas é recorrente o uso da inteligência artificial. Ah, eu quero a resposta. Inteligência artificial. Eu quero. Antigamente era o Santo Google, né? Tudo. O oráculo. O oráculo da vez era o Santo Google. Hoje a inteligência artificial, as pessoas acabam deixando de buscar quem tem um conhecimento prático e uma experiência para agregar, né? Que às vezes como uma profissional como você, e vai para a inteligência. A inteligência me socorre. O site GPT me socorre. E acaba, às vezes, se perdendo em meio a tantas tecnologias. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, a IA, ela não vai substituir um especialista que orienta nesse nível, porque precisa que tem de essa estratégia. sensibilidade Porque precisa também, de né? estratégia por trás da IA. A IA sem estratégia, ela é desastrosa. Então, a IA por IA, ela escreve copies mal feitas. Às vezes, a pessoa até olha e fala, nossa, tá boa essa copy, mas não conecta. Não conecta, precisa ter uma estratégia por detrás ali. Não pode ser só um Ctrl+C, Ctrl+V. Você precisa saber utilizar a ferramenta. Para saber utilizar a ferramenta, você tem que saber o que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu chegar no chat GPT hoje e virar e falar assim, dessa forma, bem, tá? Superficial. Olha, chat GPT, eu tô aqui com o meu time desanimado, eu tô aqui não sei o quê, papapá, pipi, me dá uma solução. Ele vai te dar uma solução genérica. Tá, e como é que você cria um plano de ação para aquilo acontecer? São várias camadas que você tem que pensar. Tá, e como é que você trabalha o emocional do seu time? Tá, aí então tem que unir plano de ação, emocional do time, entender quais são os bloqueios deles, entender como lidar com cada tipo de personalidade, entender onde eu mesmo, que sou o líder, estou atrapalhando o resultado.
a pessoa conseguir fazer tudo isso sozinha sem ser uma especialista é muito difícil. Só com o ChatGPT, porque ela tem que saber o que pedir a ele. E como pedir, né? E como pedir. Exatamente. Ou seja, eu sempre falo, se por detrás da IA tem uma estratégia, é muito bom. Muito legal. Nossa, a IA tá assim, maravilhosa. Inclusive, assim, dentro da minha empresa, eu utilizo IA para várias coisas. Mas existem estrategistas por detrás da IA. O tempo todo. Porque, assim, se eu entrego acesso, excelência, eu vou entregar ChatGPT, Ctrl-C, Ctrl-V, não dá. Não vira. Não vira. Você falou aí, abriu um insight, que às vezes o profissional ele quer, mas ele acaba tendo um patrão ou um gerente que é opressor, né? Às vezes ele tem a vontade de criar esse relacionamento, né? Tratar de forma diferente, mas às vezes o patrão fala, não é assim não, aqui XY. Que coisa terrível. Né? Meu Deus. É como se boicotasse o desejo da pessoa mudar o sistema de atendimento. E aí? Aí, nesse Sai da caso... empresa. Tem que sair, né? Porque enquanto houver... Isso é choque de valores. É choque de fit cultural empresarial. Se o dono, infelizmente, tem essa visão tão fechada e tão arcaica, não tem chance de desenvolvimento. Como é que vai desenvolver? Como é que vai dar upgrade? Porque, assim, eu sei, tem empresas que, assim, tem donos que pensam dessa forma mesmo. Acha que é ali o tradicionalzão e aquilo. Mas nós sempre assim. Fizemos assim. Meu pai me ensinou assim, meu avô ensinou assim, eu vou ser assim. E tá caindo e não vê, né? Tá caindo e não vê. Então, assim, existe também o chefe que não quer, por exemplo, fazer um treinamento desse. Ah, não, porque é pro time, eu vou investir isso pro time. Tem chefe que também não quer. As empresas acordaram, né? Que esse investimento agora no capital dos profissionais. Acordaram. Não se fazia isso antes, né? Acordaram. Olha, pelo menos assim, as empresas que me contratam valorizam muito capital humano. Valorizam muito essa coisa do resultado com saúde mental. Realmente, assim, querem que as suas empresas entreguem o melhor não só para o cliente, mas para quem está lá dentro também. Como é que você vai entregar o melhor para o cliente se você não cuida da tua casa? Não tem como. Se você tem funcionários se arrastando, isso reflete na entrega final. É o que eu sempre falo, gente. É até uma questão de energia. Caramba. Não tem jeito, viu? Você imagina. É igual, por exemplo, a empresa não cuida dessa parte de desenvolvimento pessoal. E aí, suponhamos que é uma empresa que tem recepcionistas. Normalmente, a recepcionista no atendimento presencial ela é o cartão de visita da empresa. Aí ela tá lá de cara lavada, capital visual 0, de cara lavada, cabelo oleoso. Nervosa, de TPM. Aí a pessoa chega, oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Nem olha, né? Nem olha. Tá aqui, blá, 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 blá. Nem olha. Já aconteceu comigo direto. Eu até falei pra Ellen. Ontem eu fui almoçar num lugar eu não tava na sala VIP, eu fui almoçar num lugar no aeroporto. Eu fui tão mal atendida que eu me senti mal no ambiente. O ambiente até era bonito, gostoso, mas perdeu todo o significado para mim. Talvez eu até relevasse a batata palha, que não estava tão legal, que o prato que eu pedi tinha batata palha, se o atendimento tivesse sido grandioso. Mas não. Eu senti como se elas estivessem fazendo um favor para mim. Eram todas atendentes mulheres. Não por isso, né? Nada a ver a questão do gênero, mas... me marcou tanto assim que eu me lembro que eram só mulheres atendendo e todas assim pareciam que estavam odiando estar ali. Caramba. Em contrapartida, vou contar rapidamente outra coisa que aconteceu essa semana que exemplifica muito bem um profissional que está pelo servir e pelo propósito. Essa semana eu fui participar de um programa e terminou praticamente na hora do almoço. Eu já estava com muita fome. Eu falei, era um prédio comercial e tinham vários restaurantes. Aí teve um lá que tinha uma aparência legal. Eu falei, acho que eu vou nesse aqui. E acertei, porque estava cheio, assim, justamente porque o atendimento é bom. Só que, apesar do atendimento geral ser bom, existiam uns ou outros que estavam ali, que eu via no semblante, que estavam ali porque não tem outra coisa melhor, realmente. Sabe, quando a pessoa, Sim, em certos momentos, faz aquela cara de, ai, putz, sabe? Mas teve um garçom chamado Roberto, baixinho assim, ele ligado na tomada. Pensa num cara com uma pilha alcalina. 360. Não, e ele vinha trazendo os pratos, assim, normalmente 2 de cada lado, equilibrando, assim, nos braços. E eu, meu Deus, que é isso?
E quando ele me viu, ele imediatamente já foi me buscar lá da porta. E ele foi me analisando. Ele me olhou de cima embaixo, mas não com olhar de julgamento, olhar de acolhimento. Ele falou, a senhora tá sozinha? Diretora, já me chamou de diretora, achei o máximo. Diretora, a senhora tá sozinha? Aí eu falei, tô sozinha. Ah, mesa para um. Aí ele olhou de novo para mim e ficou tentando me ler. Eu senti que ele estava tentando me ler. Ele falou, acho que aquela mesa ali do canto é adequado para a senhora. Eu falei, leitura boa, porque de fato eu estava querendo ficar mais reservadinha e tal. Se desdobrou no atendimento. A hora que ele foi me oferecer o que tinha ali no dia, no prato, né? Os pratos que tinham a sugestão do chefe ali no dia, não sei o quê. Escutativa, ele me olhava nos olhos. Quando eu tava falando, ele ficava assim, Wilson, olhando assim nos meus olhos. Caramba. Aí a hora que eu ia falar, eu notava que ele até virava um pouco os olhos, o ouvido. Aí eu fiquei assim, gente, raro isso. Não se encontra isso no atendimento do varejo e de restaurantes, assim, mais do dia a dia, né? Normalmente se encontra esse tipo de atendimento em restaurantes mais refinados. Mas, Wilson, incrível. Aí, no final, eu falei, gente, eu não posso deixar de conversar com ele. Eu chamei no final e falei, Roberto, eu preciso te falar uma coisa. Parabéns pelo teu trabalho. Você olha nos olhos, você tem escuta ativa e você mudou meu dia hoje. Muito obrigada. Notei que eu falei isso pra ele. Nossa, ele abriu um sorrisão. Ele, ai, diretora, obrigado. Não sei o que. Nossa, abriu um som no dia do cara. Só que eu fico pensando, eu vi que ele é elogiado ali, eu vi que as pessoas gostam, eu, inclusive vi outras mesas comentando entre si do destaque dele. Ou seja, ele é a cereja do bolo, ele é único. No meio de tantas outras pessoas, e aí vale para você aí em casa, não só você que é garçom, você que tem uma clínica de estética, você que trabalha em qualquer área. Se você conversa com o cliente, você está atendendo, não interessa se é numa call, se você é vendedor ou não, não interessa qual é a tua posição. Se você dá atendimento ao cliente, precisa ser igual ao Roberto, único no meio da multidão. Tinha outras pessoas ali atendendo bem, mas o Roberto, ele era o supra-sumo. Fez a diferença, né? E é isso que marca a vida da gente, né? Um atendimento... Me conectou emocionalmente, eu fiquei emocionada, eu fiquei feliz, o meu dia ficou leve depois daquilo ali. Foi um almoço agradabilíssimo por causa do Roberto. Tá vendo? O Roberto transformou a vida da Andressa, gente. Roberto. Beijo, Roberto. Olha, eu quero te agradecer, nem parece, mas já foi 1 hora de bate-papo. Oh, meu Deus, passou 5 horas, parecem 15 minutos. Não, quando o assunto é bom, o assunto é produtivo, é gostoso de se ouvir, o tempo passa que a gente não percebe. Mas é porque falar de mente humana são muitas camadas, viu? São muitas, né? Isso é porque a gente nem entrou no campo da física quântica. Mas, assim, aí você vai falando, aí você levanta mais um pedacinho do tapete, você fala, ih, tem esse negócio aqui, não falamos disso. Exatamente. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Olha, eu fico feliz em tê-la aqui no Verbalize, nossa primeira experiência, vindo novamente a Ji-Paraná, a Rondônia, passando por aqui. Eu devo voltar muitas vezes aqui, Sabe? porque os clientes daqui têm muito valor. Incrível, assim, tem muitas empresas com muito potencial aqui. Empresas que eu sinto que quando tiverem esse conhecimento do inconsciente, uau! Vão alcançar facilmente aí esses 3 a 10 vezes mais resultados e ainda vão me surpreender, eu acho. Eu acho que, porque assim, existem regiões no nosso país que têm um grande potencial. Sabe aquele diamante? Que já é um diamante robusto, mas que se você der mais uma lapidada, vai virar um negócio assim. Eu vejo isso aqui nessa região. Mais do que até em outras regiões, assim, chegando aqui, porque assim, eu sou muito de ler os ambientes, né? Eu vejo sempre por detrás do que há. E andando aqui, eu falei, caramba, muito potencial mesmo. Que cidade incrível, assim, tem muito para crescer ainda. Muita oportunidade de conquistar o triplex. Muita. E muita gente que tá afim de ser massageado nessa conquista do triplex, porque as pessoas, elas estão muito ansiosas, elas estão muito carentes. Elas estão precisando desse tipo de atendimento, Wilson. Estão precisando de poder confiar nas empresas, sabe? Estão precisando realmente de ter as suas vidas transformadas. Porque, assim, problema todo mundo já tem demais. Agora, quem soluciona tem de menos. Então, esse trabalho é justamente para isso. É para você ser o alívio do teu cliente. É para você ser a parte boa na vida do teu cliente. Por exemplo, Roberto mudou meu dia. Olha que coisa incrível. É para você ser essa pessoa que, quando entra na reunião com o cliente, você leva uma solução tão brilhante para ele que você muda. Talvez até o mês dele. Às vezes aquilo estava tirando o sono dele. E às vezes o teu produto, o teu serviço chega lá e resolve. Cara, não tem nada que pague isso, é maravilhoso. E parece que não.
Mas você fechou minha semana. Oh, que lindo. Sério. Uma série de fatores que aconteceram durante a semana, todas nessa área, né? A pessoa falou, tá na hora de você enxergar o potencial que você tem e fazer para você o que você faz para os outros. E nós sempre fazemos com excelência para os outros. Ele falou, faz para você. Uhum. Faz com o seu produto, faz com o que você acredita. E essa foi a semana que eu escutei essa palavra como um carro batendo de frente com o outro. Eu fui atropelado por isso, né? E aí você cria aquela luta dentro de você. Eu falei, caramba, né? A ponto de chegar a chorar. Eu falei, meu Deus do céu. Às vezes as pessoas falam, você tem um potencial, mas você não coloca, você não sai dessa zona de conforto. E essas palavras foram muito enfáticas na semana. E, na verdade, eu fecho a semana com você sendo a cereja do bolo. Que demais. Eu falo que nada é por acaso, né? Sabe? Assim, foi uma semana de porrada, mas foi uma semana de se reaprender a conectar. Eu acho que o último cabo que faltava conectar, o que eu precisava enxergar, você trouxe para conectar. Eu agradeço de verdade. Assim, eu falo, Que foi incrível. muito bom te conhecer, muito bom ter você aqui, muito bom o que você falou, né? Eu apanhando por dentro e rindo por fora, mas é a forma da gente entender, né, aquilo que às vezes a gente não quer enxergar. Eu apanhei muito, Wilson, então é isso. Dói. A gente parece aquele pão. É assim, ó, eu costumo dizer o seguinte, a gente aprende quando a gente vira a chave a ser massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Mais cresce. Mais E eu fico cresce. feliz. Prazer conhecê-la, prazer recebê-la aqui no Verbalize. As portas vão estar abertas para novas visitas, novos bate-papos. E muito obrigado. Sou eu que agradeço, foi uma grande honra, fiquei muito feliz em participar. Eu falo que cada entrevista de podcast é única, né? Então, assim, a daqui foi muito incrível, teve uma energia muito maravilhosa e eu fiquei muito feliz com essa tua fala final, porque cada pessoa que me diz isso reforça a minha missão. Eu sempre fico muito emocionada porque eu vejo que tudo valeu a pena, eu vejo que eu preciso muito continuar com esse trabalho. Porque diretamente ou indiretamente sempre atinge as pessoas que precisam. Aquele pedido que eu faço todos os dias antes de sair da cama, ele se realiza quando uma pessoa me diz isso, que eu falo, universo, me traga as almas que estão precisando ouvir, né? Aquilo que eu posso dividir, aquilo que eu posso transformar, porque isso é o transbordo. E por meio disso, eu prospero mais, essa pessoa prospera mais, é uma corrente do bem imparável. Por isso que eu falo que não é só dinheiro, não é só business. É muito mais do que isso. É mudar a vida de famílias inteiras, pais de família, mães de família, pessoas que com certeza vão prosperar mais. Então, eu te agradeço muito por esse espaço, muito obrigada. Eu E que espero agradeço. com certeza voltar mais vezes aqui. E vai voltar. Siga firme nessa missão. Obrigada. Né? Tenho certeza que por onde você passar, boas sementes serão plantadas Amém. e vão germinar de forma esplendorosa. Amém, é isso. Gente, recebi hoje aqui no Verbalize ela que é estrategista, especialista em neuromarketing, Andressa Rico. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, beijo. Tchau, gente. Até Boa a noite. próxima.